Oi pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre os métodos microbiológicos automatizados. Essa apresentação faz parte da disciplina de Diagnóstico Laboratorial de Doenças Infecto-Contagiosas e o docente responsável é o Dr. Fábio Dornas. Os discentes responsáveis por essa apresentação é a Mauri Costa, Rafaela Mendes, Sabrina de Oliveira e Gladstone Ferreira. A estrutura da nossa apresentação, ela baseia-se em introdução, métodos microbiológicos automatizados, dentre eles a gente vai falar do método de Maltitoff e do método de equipamento de homeocultura. Então, pessoal, o diagnóstico rápido de patógenos, ele é crucial para a conduta terapêutica adequada, onde o método clássico que a gente tem hoje, né, que é o meio de cultura, ele é extremamente preciso e sensível, porém ele é muito demorado. Isso inviabiliza um pouco a utilização desse método, porque às vezes o paciente não pode esperar, ele precisa de uma terapia medicamentosa naquele momento. E novos métodos hoje permitem um diagnóstico mais rápido, é isso que a gente vai falar um pouco nessa apresentação. Uma das principais vantagens dessa microbiologia automatizada é ajudar os médicos profissionais que lidam com esse tema a escolher um tratamento, né, uma terapia medicamentosa mais adequada, com base em antibióticos, devido a gente estar falando de bactérias. Né? Isso visa fornecer um fenótipo exato do mecanismo de resistência bacteriana, assim como a estrutura. Isso traz, consequentemente, um sucesso terapêutico mais adequado. Porque hoje, infelizmente, às vezes o paciente precisa de um início de terapia imediata e ele não pode esperar para que seja feito um exame clássico, né, de método de cultura para identificar sobre qual patógeno se trata. Aí, geralmente, o profissional já entra com a terapia aplicando um antibiótico de amplo espectro para resolver o problema do paciente naquele momento. Mas o ideal seria ele conhecer minuciosamente esse micro-organismo para entrar com a terapia específica. Isso traria um sucesso terapêutico e colocaria a saúde do paciente em primeiro lugar. Novos métodos de diagnósticos hoje que não dependem do crescimento da bactéria ou do fungo, que inclusive sejam efetivos quando os patógenos não estão viáveis, né, uma concentração muito pouca, isso tem sido desenvolvidos. Os que utilizam ácidos nucleicos, eles já estão em uso clínico. Porém, ele é um método muito rápido, né? Apesar de ser muito rápido, bem mais rápido que as culturas. Porém, ele demanda um tempo técnico de pelo menos 6 a 8 horas de trabalho, ou seja, vai necessitar de um profissional extremamente capacitado e dedicado. E temos também um grande avanço no uso de estudos de proteômicos para o diagnóstico rápido, que leva cerca de 5 a 15 minutos na etiologia dessas infecções, ou seja, seria muito interessante na conduta clínica hoje. Um método que a gente vai estar falando aqui seria o método de Maltitoff. Ele é utilizado para a identificação microbiana, ele é revolucionário para a microbiologia clínica. Fornece uma identificação rápida com o mínimo de preparação da amostra, a um potencial de economias de custo, ou seja, é um método rápido, às vezes não é simples de fazer, igual a gente falou, demanda profissional extremamente qualificado, porém ele sai um método com custo-benefício muito interessante para o dia a dia clínico hoje. Como que é o funcionamento desse método do Maltitoff? Esse método ele consiste em um sistema na qual o material biológico, né, uma colônia, um concentrado de hemocultura, ele é colocado em uma placa de polímero. Isso é irradiado com um laser que vaporiza essa amostra e favorece a ionização de várias moléculas, ou seja, a ionização fica bem mais rápida. Essas moléculas, após ionizadas, elas são aspiradas num tubo de vácuo, que a gente pode ver aqui, e levadas a um detector. Conforme a molécula
devido à massa, né, a classificação de massa, ao tamanho dessa molécula, eles têm tempo diferentes para chegar nesse detector. E é colocado em um gráfico dando vários picos, ou seja, elas têm velocidade diferentes até sair da membrana, até chegar no detector. Isso gera gráficos, e esses gráficos são interpretados com base em cada espécie bacteriana ou fúngica. A gente tem um pico específico. Isso é interpretado com uma base de dados computadorizadas, né? E fornece um resultado confiável e com muita rapidez. Trata-se, portanto, como a gente pode observar aqui, de uma aplicação da espectrometria de massa. E método Malthoff, qual que é a vantagem desse método? Vantagens e desvantagens desse método. A grande vantagem dele é a facilidade de acesso e tem uma velocidade muito rápida de análise, né? Melhoria dos testes microbiológicos, você reduz os riscos de contaminação microbiana. E as desvantagens relacionadas a isso é que ele tem uma reação cruzada com espécies estreitamente relacionadas. Às vezes pode ser que esse pico você não consiga distinguir exatamente qual espécie seria aquela, mas isso são poucos casos. É necessário a padronização e otimização no preparo de cepas, onde novamente vai ressaltar a importância de um profissional qualificado. O equipamento ele é de alto custo, porém no dia a dia clínico esse custo, meio que você com o tempo que você vai economizar e a sensibilidade, né, meio que ele pode ser considerado como um equipamento que tem um custo-benefício. O outro equipamento, outro método que a gente está fazendo demonstrando nessa apresentação, gente, é o equipamento de hemocultura. É um sistema automatizado desenvolvido para detectar o crescimento de micro-organismos em amostras de sangue. Não é um método invasivo, eles monitoram, agitam e incubam frascos simultâneo e continuamente. Qual que é o princípio dessa tecnologia de hemocultura? Ela é baseada na produção de CO2 através de luz fluorescente. A gente monitora essa concentração de CO2 produzida, né, pelo o metabolismo microbiano. O sinal fluorescente é então avaliado por um microprocessador e a positividade é indicada quando está presente ou não. E avaliando quais são as vantagens desse método de hemocultura. A principal vantagem dele sim, é um teste muito sensível. A precisão dele é sensível e preciso, né? Como a gente já disse antes. Ele consegue identificar uma unidade formadora de colônia nos ensaios, ou seja, uma concentração muito baixa. Ele é um método prático, possui segurança, né, na liberação dos laudos, rapidez na validação, que é um dos problemas que a gente tem hoje para você validar o método, não é algo muito dinâmico, né? Às vezes demanda tempo. Já conhecimento de homeocultura, como ele já está bem consolidado, você consegue fazer essa validação e implementação rápida. E o monitoramento para controle efetivo dessas bactérias, fungos e leveduras. Quais são as desvantagens desse equipamento de hemocultura? Alguns organismos fastidiosos que demandam um meio de cultura rico em nutrientes, né, eles podem não crescer ou crescer lentamente nesse meio de cultura, ou seja, vai demorar muito tempo, por volta de 5 dias, se você utilizando a incubação a cerca de 35 graus. E isso volta ao que a gente já tinha explicado antes, né, no início dessa apresentação, é que 5 dias para um paciente que já esteja com uma infecção bacteriana, fúngica, é um pouco muito para você esperar para iniciar a terapia medicamentosa. Esses micro-organismos, por exemplo, que não crescem ou crescem muito lentamente, a gente pode ter um exemplo aqui, é a brucela e o micobactério. É possível obter alguns resultados discrepantes entre essas culturas e bacterioscopias. A sensibilidade e especificidade elas podem ser diferentes
de acordo com o micro-organismo encontrado. Ou seja, um método não descarta o valor do outro. Talvez se a gente conseguisse usar simultâneo esses dois métodos, uma associação, teria um resultado bem mais interessante. Sem falar que pode ocorrer também micro-organismos que cresçam nos meios, mas que não produzam dióxido de carbono ou alterações de pH suficiente para serem considerados positivos. A gente vai ter um falso negativo nesse teste. E, continuando com desvantagens, né, algumas cepas de Haemophilus e Neisseria, elas podem ser sensíveis ao anticoagulante utilizado e resultar na falta de crescimento ou baixa produção de CO2 por essas cepas, se uma quantidade insuficiente dessa amostra for inoculada nos frascos de cultura, novamente podendo dar um resultado falso positivo. Em casos que essas amostras apresentam um grande volume de glóbulos brancos, elas podem também ocorrer esses resultados falso positivos. E também é um equipamento de elevado custo. Muito obrigado, gente. Essas são as referências que a gente utilizou. E obrigado.